Opa, oi, tudo bom? E mais um vídeo, voltando novamente no Why Not Human. Sim, já fiz um vídeo falando nele, mas no caso se tratava de um curta que após teve uma demo. Porém nesse mês de setembro, no dia 15, lançou oficialmente completo o game que vou trazer hoje. Criado pelo estúdio Trioska, você acorda no mundo quebrado. O sol é mortal, queima as ruas, florestas, plantações e a pele, seja humana ou animal. Sair durante o dia significa ser queimado vivo, tipo, literalmente. As grandes cidades não possuem mais estrutura nenhuma para se conviver e prosperar. As plantações de alimentos, animais na qual servem de alimentos são alvos desse intenso calor. Além da falta de moradia de algumas pessoas que tiveram que enfrentar, ocasionando uma migração pela região. E nessas idas e vindas, nos encontramos dentro da segurança de nossa casa. Um homem solteiro, sem filhos ou qualquer parente em sua residência, apenas sobrevivendo sozinho, até que alguém venha bater em sua porta atrás de segurança. Então, sua vida se resume a esperar a noite dentro de casa, sem saber quem ou o que está do outro lado. Bom, mas como assim o que? Não se enganem em achar que são só humanos que estão do outro lado. Tem coisas, eles parecem humanos, falam como humanos, mas algo neles não está certo. Escutamos alguém bater na nossa porta, um rosto amigável, nosso vizinho, que veio fazer uma visita para nos alertar do que está acontecendo. Além do sol que já sabíamos, devido ao noticiário, ele também alertou sobre seres que estão saindo da Terra, mortos-vivos? Bem, não. E sim, visitantes. É o que a mídia pelo menos chamou eles. Não sabem muito o que se trata, então ainda não temos uma certa preocupação sobre eles. Na manhã seguinte, uma conversa casual nos preparando ao início de nossa jornada enclausulada. A noite cai e temos nossa primeira visita da noite. Uma pequena garota que procura por seu pai. O vizinho que está em sua casa, ele retorna à sua residência com ela e ficamos sozinhos novamente. Até que na sequência somos visitados por pessoas querendo moradia. Um refúgio para sobreviver. Escutamos sua breve história e decidimos se pode entrar ou não. Enquanto isso, vemos o mundo ao nosso redor. Bêbados caídos, adolescentes conversando e a casa de nosso vizinho. Somos despertos com o noticiário. O sol está esquentando cada vez mais, assim como as taxas de homicídios. Talvez resultado de uma paranoia e ansiedade coletiva a respeito dos visitantes. Seres saídos da Terra capazes de copiar a forma humana. Difíceis de distinguir. Nisso resultando em um caos generalizado. É difícil confiar em alguém. Porém a mídia traz notícias que estão achando padrões para detectar os visitantes. A primeira é que dentes perfeitos são um claro sinal de primeira. Algo de início meio fútil, podemos dizer assim, pois bastava alguém manter a saúde mental em dia e ir ao dentista. Isso é motivo de ser desvivido? Inclusive agora podemos nos analisar no espelho. Nós também temos dentes julgados como sinal de perigo. Isso nos faz um visitante também. Com essa informação, vamos analisar cada pessoa em nossa casa. Trabalho feito, vamos dormir e nos preparar para a noite. Olhando na janela e vemos nosso vizinho brincar com sua filha. Na outra, os mesmos adolescentes, agora sem vida. E na outra, o possível culpado, um homem alto, pálido, usando apenas uma calça com uma feição nada humana, olhando fixamente para nós. Então ouvimos alguém bater na porta, mais pessoas precisando de um lugar seguro. Um coveiro que presenciou o despertar dos visitantes, uma mãe com sua única cria. Nessa noite todos serão bem-vindos. Aviso de spoiler. Agora, diferenciando esse ponto do vídeo, irei focar nos principais detalhes do enredo, sendo agora o primeiro a criação da FEMA, uma resposta do governo com o caos instalado pelos visitantes. Eles agem em grupos de abate e de recolhe, indo de casa em casa procurando pessoas para analisar, pois agora a novidade que temos é que os visitantes não só são que saíram da Terra, mas como infecta pessoas saudáveis, como você e eu, para se tornar parte dessas coisas que de alguma maneira, em contato, ou sei lá o que, acaba se tornando parte dessas coisas. Isso resulta em um lockdown completo pela região, até
até que se torne possível entender a real situação. Além da Fema, grupos radicais são criados, como os caçadores independentes e visitantes, que às vezes por ignorância matam por um sinal errado ou mal avaliado. Nisso somos visitados por um tentando nos infernizar, que dependendo da avaliação que esse cara fez em você, ele julga que tu não é humano. Porém, podemos evitar de ser vítimas apenas mostrando os sinais certos, tipo fumar para escocer os dentes, lavar as mãos após cavar e etc. Falando em visitantes, temos um que difere de todos. Lembra aquele que vimos na janela para nós? Agora está em nossa porta. Ao mesmo tempo que os agentes da Fema estão em todo canto, ele é enigmático em suas respostas, como mesmo que pudesse não force a entrada da casa, seguindo uma regra dos vampiros tradicionais. Só entra se for convidado ou em certas circunstâncias. Apenas pergunta se estamos sozinhos. Se não estivermos, ele não fará nada. E fala que estivermos sorte. Porém, se estivermos sozinhos ou tivermos muitos visitantes em nossa casa, resulta em outro final do game, onde somos desvividos por ele. Em armas pode causar dano. Detalhe de referência é que ele se assemelha muito ao Juiz Holden, seja em aparência, forma de agir e na força inigualável. Se quiserem que eu fale mais dele em um vídeo próximo, mande nos comentários. Aproveita e deixa o like. Agora voltando, uma das novas mecânicas que temos agora é o rádio, onde precisamos achar a frequência certa para entender as informações passadas. Elas meio que saem um contraste do que será a TV, então nos ajuda a entender melhor o enredo geral, seja um relatório de Xenô, de civis, pela Fema talvez, ou em casos de avaliação pela internet, e você é um visitante. Bom, e isso também nos dá um e-mail, que pessoalmente eu acabei nunca mandando nada, eu acho que ninguém da comunidade ainda mandou, pelo que eu sei. Além dela, temos o telefone para ligar para serviços necessários, como a Fema ou serviço de entrega, ou interagir com pessoas como nós. Mas deixando de lado esses detalhes por hora, gostaria de me aprofundar em alguns mistérios que ficaram no ar. Em alguns casos, ficam à margem da nossa interpretação. O que como o primeiro que eu quero abordar, o que de fato é um visitante. Além das criaturas saídas da Terra, tem uma espécie de vírus do visitante, citado pela TV, que talvez pode infectar as pessoas, ocasionando dela não saber se é ou não um ser humano de fato, o que também ocasiona um lockdown. Nisso que temos como uma avaliação pela internet, verificações na Fema e etc. Parece que quem é na teoria infectado não sabe que é um, por isso não entra na minha cabeça que se trata de uma espécie de vírus. O fato é que eles saem da Terra deve ter algum chamado que tiveram, como se fossem pessoas já mortas, mas revividas como coisas, ou seres deformados que possuem outros corpos, para andar em meio à multidão. Aqui eu vou deixar minha teoria, que para mim isso não passa de uma influência do oculto, uma entidade, pois de fato seres de outros planos de fato existem nesse game. Então não seria viagem minha achar que um deles tem ligação com tudo isso, como citado pelo Homem Pálido, há alguém acima dele, um comando superior, sobrenatural, que busca o caos, o fim da humanidade e a ascensão dos visitantes. Há relatos que os ocultistas têm ligação com os visitantes, então pode ser a entidade da morte que encontramos em um dos finais, ou simplesmente outro ser não revelado. Deixem suas próprias teorias nos comentários. Irei ler todas. Falando nos ocultistas, o tal culto reza a uma entidade desconhecida que diferencia a morte. Para eles, a vida é só um ciclo de sofrimento e o único descanso é a morte. Após uma noite, alguns cultistas se juntam nos fundos da casa do protagonista e fazem alguns rituais, que no fim resultam neles se queimarem em estacas. Porém, o intrigante é que na noite seguinte, um vulto preto passou rapidamente para um matagal. Bom, o que é? Aí fica o mistério. Mas não tem um mistério tão temático quanto o Homem Pálido, 2 metros de altura, apenas uma calça, exibindo seu shape antes do carnaval, retocado, enigmático, resistente e forte. Tem como não, o cara é o próprio Giga Jet. É uma espécie de sublíder dos visitantes, pois de acordo com suas palavras, tem alguém acima dele na hierarquia, e na ordem de seus líderes, ele não ataca o protagonista, sob certas circunstâncias, é claro. Diferente do que em relatos, na TV e no rádio, ele não teve com outras pessoas. E em nosso último encontro, ele trouxe um aviso, nós terminaríamos o que eles começaram. No fim, ele acabou sendo apenas um mensageiro. Outro ponto que me deixa confuso é sobre uma personagem especial que precisamos para desbloquear um filme meio viajado. Falo daquela mulher sedutora com que nos encontramos uma noite e que fica na cama do protagonista. Porém, com spams durante a noite, sem a mesma saber o motivo, um dia da luz, meio que morrendo no processo porque a PHD, literalmente explodiu. Cabendo ao protagonista localizar a criança pela casa, que resulta em um final. Atirando na pequena criatura que estava sendo venerada, o prota é visitado por uma espécie de anjos, que o veem como um profeta, pois a criança era dada como um ser que lhe trairia caos e escuridão. Nisso, nosso prota é crucificado, mostrando que o povo está tão cego de fé que teoriza no primeiro sinal que algo fora desse mundo, um pequeno sacrifício involuntário, seria o suficiente para manter suas esperanças agora distorcidas vivas, tendo nosso prota como um messias e basicamente a criança sendo referência a um anticristo.
Opa, eu sou TGB e seguinte, as análises apresentadas na TV para identificar os visitantes são contraditórios, pois são coisas que qualquer pessoa saudável não teria, por exemplo, pelos no sovaco, dentes perfeitos, olhos vermelhos ou mãos sujas. Poucas análises realmente fazem sentido, tipo a hora na fotografia. O exagero dos jornais e a repetição de algumas propagandas faz com que surja aquele sentimento de incerteza, desesperança e paranoia com toda aquela situação. Com toda certeza, a mídia não sabe lidar com a situação e mesmo assim alimenta o povo com uma falsa esperança e controle. E a Agência Federal de Manejo de Emergência, ou a FEMA, como queira abreviar. Durante os eventos do jogo, acompanhamos sua trajetória, desde quando foi criada como a resposta da crise dos visitantes e o seu auge assumindo o governo, mesmo de forma temporária. Os seus métodos consistem em localizar, estudar e provavelmente neutralizar visitantes. Até onde sabemos, o seu modo de agir é indo de casa em casa à procura de um visitante, ou quem sabe, um novo recruta. Após isso, levando seres humanos em lockdowns determinados, a maior parte de reconhecimento dos visitantes é fornecido pela FEMA. Porém, tirando toda essa parte boa, entre aspas, da organização, tem a parte podre da maçã, que só resume em genocídios a civis, incêndios a residências e censuras. E uma das noites somos visitados por um rapaz tanto curioso, usando um uniforme característico da FEMA. Porém, ele está sem o capuz. Em diálogos, ele tenta sempre desconversar, falando que não é envolvido com a FEMA e papo furado, que se mostra mentira quando pegamos seu ID e revelando sua relação com o serviço. E pesquisando mais a fundo, ele é um ex-agente que perdeu seu emprego, já que tentou consolar uma mulher entregando o corpo de seu marido. Mulher essa que a gente pode ou não deixar entrar. A questão que fica é o que será da FEMA após eventos do fim do sol. Outro ponto que passa uma dúvida é quem é aquele cara careca, que carinhosamente apelidamos ele de Saitama, também conhecido como o Profeta. Ele vem visitando nossa porta durante algumas noites, falando sobre sua visão pessimista desse mundo, como o que resta é observar tudo se declinar, junto com alguns conselhos, que geralmente ele dá pro nosso protagonista, como deixar a moça com o gato entrar. E essa moça é muito sinistra, sério. Só que, se eu não me engano, ela não mata a gente, nem ninguém da casa. E depois, mais pra frente, ele recomenda cavar um buraco no porão que a gente consegue usando o gato daquela mulher. Esse gato é muito importante, já que ele mostra onde que o porão fica. E fazendo isso tudo, dá um dos finais mais satisfatórios desse game. Um detalhe do careca é, ao decorrer das noites, sua aparência vai declinando. Talvez uma desnutrição ou doença. O fato é que, ao passar das noites, o mesmo revela. E sua visão de previsão enfraquece. Após sua última visita, não temos mais qualquer notícia dele, levando a crer que ele foi dessa pra melhor. Provavelmente o careca é ligado à morte, assim como o gato é ligado ao careca. A função do gato na gameplay é descobrir o porão e deixar a morte fora da nossa casa. Isso se a gente alimentar ele. Mas voltando ao Saitama, suas habilidades guiam nosso personagem até a entidade. Mas o que me intriga é ele saber um tanto demais, até dá a entender que ele tem uma ampla visão daquele mundo, como se já nos encontrássemos antes e antes e antes, sendo agora em sua quest o fim desse ciclo, levando nosso personagem ao descanso eterno desse ciclo de insanidade. Um dos finais que eu não entendi nada, mas que é bem engraçado, é do cogumelo. Pra fazer esse final, a gente precisa falar com o velho que sempre vem nos visitar. Ele sempre vem com os assuntos de profecia relacionada a cogumelos. E diz ele que os cogumelos vão dominar a Terra pelo seu crescimento exagerado. E por isso, devemos realizar um ritual para impedir isso tudo. Porém, o ritual foi no momento errado e a tal profecia se realizou. Nisso temos o vislumbre dos novos donos do planeta, os cogumelos. Uma teoria do Conde é que seja uma alusão às bombas nucleares que foram lançadas nas cidades, pelo formato de cogumelos gigantes que as explosões fazem. Mas, como é só uma teoria, escreve aí o que você acha. Mas eu sei de uma coisa, quem fez esse final tava cheiradão de cogumelo. Entendeu? Cogumelo, esquece.
Não é exatamente um puta detalhe foda, mas algo que me deixa um pouquinho intrigado, como tudo que citei não deixou. Temos as alucinações de uma entidade e a cada pessoa que eliminamos em nossa casa. A questão que fica meio vaga é o que de fato seria isso. A entidade que o culto da morte referencia e que é citada por aquele fanático, quando fala que nossa casa era o lugar perfeito para os seus ocultistas devido à aura de morte que ele exaura, ou uma representação dos visitantes, e levarmos em conta que o gato expulsa a morte, consequentemente faz com que nenhum visitante mate ninguém. Sem contar que aqueles 3 cultistas que abrigamos, um deles é um visitante, porém ele não ameaça a vida de ninguém, então fiel à sua crença. Um pouco contraditório, mas me faz acreditar na ligação real entre eles. Bom, por hora eu não faço ideia, mas aí eu deixo minha teoria. E um dos finais dado entre aspas como bom, após 2 meses de piora do sol, é dado que ele começa a diminuir a temperatura ao que era antes, pelo menos foi dito pelo rádio, mas nosso protagonista se sente desapontado. Para quem não entendeu essa parte, a minha análise minha é basicamente ele ou a gente, sei lá, queria que ocorresse o fim do mundo. Mas por quê? Olha bem, mesmo que o sol seja seguro de novo, os visitantes, a Fema e todo trauma e caos ainda estava solto do lado de fora. E nada disso iria embora depois disso tudo. O mundo chegaria ao seu colapso, sendo uma hora ou outra. Porém, prolongar o fim seria mais sofrido. Seja pelo governo que se tornou inútil, o sistema que fracassou, os visitantes, a nova raça que está prestes a governar aquele mundo em decadência em meio a seres humanos perdidos, seja na fé cega e extrema, a desesperança e a procura de motivo de viver mais um dia. Como nosso Ota, que sente angústia em duvidar que vai viver um dia, uma semana, um ano, uma década a mais. Dando uma conclusão geral da obra, No I'm Not Human, pelo meu ponto de vista é uma obra que aborda a morte, solidão, paranoia, desconfiança, falsa esperança, de uma forma espetacular. Eu poderia até citar o niilismo, dando o exemplo do protagonista sem nome, onde temos uma única foto dele, na qual ele não é uma casca vazia, ele tem sentimento, personalidade e opinião própria, e o que sabemos dele é que ele é indiferente. Um sociopata talvez, devido sua indiferença em matar, não incitando em tirar outra vida. Em poucos diálogos que ele fala de si, ele menciona gostar de estar nessa situação, se divertindo até. Ele não tem um bom relacionamento com sua família, especialmente com seu pai, na qual não temos um certo aprofundamento sobre isso. Porém já temos noção de seu posicionamento, sendo um reflexo daquele mundo distorcido, sendo aquele que vai terminar o que os visitantes começaram, seja onde for. A morte, mesmo como entidade, se apega ao nosso protagonista, de alguma forma, seja naquele buraco embaixo da casa, as assoprações que param sobre aquela casa, ou o próprio homem pálido, que decide não atacá-lo sob certas demandas. Quem é nosso protagonista afinal? Voltando ao final bom, como eu havia dito, seu sentimento de desapontamento se vai, também pelo mundo ao seu redor, tendo um certo olhar pessimista e até irônico. Até sente medo e receio em momentos de conflito, sejam internos ou externos. Até tenta dar seu melhor e ajudar quem realmente precisa, dando moradia ou apoio, mas a verdade é que não tem nada nesse mundo que realmente o prenda ali. Apenas sua casa, na qual ele hesita em deixar. Em raras ocasiões, no caso, meu final favorito, o da morte, sem ser dos ocultistas, é que nosso protagonista se encontra com a própria entidade a morte. Um ser cósmico personifica esse estado de espírito. Em diálogo, um pouco filosófico talvez, ele se compara com nós e deixa-se claro que aquilo é o fim, um descanso que muitos procuram de diferentes formas. O verdadeiro fim não é entendido como nosso protagonista foi parar naquela situação. Talvez quando ele pulou no buraco tenha quebrado as pernas e agonizado até o fim, ou caiu de uma forma errada e bateu a cabeça. Ou o que eu acho improvável é que tinha um fucking portal cósmico no seu porão, mas não importa.
No fim, ele encontrou com seu merecido descanso, um lugar na qual ele vislumbrava em um cartaz, um lugar de paz, sem ninguém para aborrecer, falar, apenas ele e ele, sem saber para onde ir ou como sair, mas que nem se importava porque estava onde queria estar. Então, meus bons, eu queria pedir perdão pela demora para postar o vídeo. Eu realmente me dediquei muito para trazer esse conteúdo de uma forma boa para vocês. E ainda mais para um jogo que eu amei muito e eu tava esperando muito por ele. Se aparecer mais informações que caibam no vídeo, com certeza eu trarei. Assim como quaisquer obras recomendadas por vocês. Deixe comentário, deixe recomendações ou feedback. Lerei todas. Espero que tenham gostado do vídeo. No entanto, é isso e tchau, tchau.